Olá, este é um vídeo que é para apresentar, o artigo Análise Bibliométrica de Pesquisa sobre Sistemas de Question Answering indexadas na Web of Science, Tendências e Aplicações. Bom, então introduzindo o assunto, para contextualizar um pouco, nos últimos anos o volume de dados produzido e armazenado por diferentes fontes de dados e de informações vem transformando a forma como as empresas e até mesmo o mercado interagem com seus clientes. Isso porque antigamente era muito complicado, você precisava ter um data center, você precisava ter um conjunto de recursos para poder fazer o armazenamento. Isso era um armazenamento estruturado, e a manutenção custava muito. Hoje, com baixo custo no armazenamento, faz com que tais dados sejam coletados e armazenados em diferentes formatos e estruturas. Antigamente nós não tínhamos as redes sociais, hoje empresas guardam inclusive dados de redes sociais. E isso gera um grande volume de dados. Então, um grande volume de dados e documentos acaba tornando um obstáculo para o sucesso das organizações, principalmente quando essas organizações querem fazer a recuperação de determinada informação. Dessa forma, extrair informações relevantes de tais bases de dados é uma tarefa muito complexa e muito desafiadora, dado a diferença desses formatos. Então eu vou ter bancos de dados estruturados, vou ter bancos de dados não estruturados, vou ter arquivos de Word, arquivos de texto, arquivos das mais variadas formas. Imagina eu conseguir eu tentar puxar um relatório com as principais informações em vários desses bancos de dados diferentes. Para vocês terem uma ideia, segundo os dados da revista Você S.A., até 2025, 80% das empresas terão migrado seus dados para a nuvem, o que tende a aumentar ainda mais o desafio das empresas em extrair informações relevantes desse tipo de informação. E aí, a questão é, sistemas baseados em question answering, em perguntas e respostas, podem ajudar nisso? Então, o objetivo aqui é fazer um overview das publicações sobre question answering que a gente tem, vendo os principais artigos. Então a gente vai analisar as publicações, fazer um overview dos principais artigos, autores, journals, avaliar assuntos e áreas correlatas para poder mapear tendências para que estudos mais aprofundados possam ser feitos no futuro. Bom, já que a gente está falando de QA, Question Answering, a gente tem que falar um pouco do que são esses sistemas. Então, os sistemas de Question Answering surgiram como plataformas poderosas para responder automaticamente a perguntas feitas por humanos em linguagem natural. Ou seja, português, inglês, espanhol, as linguagens que a gente fala, usando um banco de dados pré-estruturado ou uma coleção de documentos em linguagem natural, certo? Então ele se baseia nisso para poder fazer todo o processo. Dessa forma, sistemas de Question Answering possibilitam fazer perguntas e recuperação de respostas usando essa linguagem natural e pode ser considerado uma forma avançada de recuperação de informações. Por quê? Porque apesar de eu fazer isso de uma forma muito mais intuitiva para o ser humano, usando linguagem natural, tem um conjunto de linguagens artificiais como SQL, Python e as mais diversas linguagens envolvidas, principalmente em processamento de linguagem natural, para conseguir o retorno dessas informações. Dado que o número de informações vem crescendo dia após dia, recuperar esse tipo de informação, mesmo para uma pergunta simples, requer um grande número de recursos, grande número de data centers, um algoritmo muito bom. Então a ideia é verificar como que está o estado da arte de question answering, no estado da arte hoje, qual é o estado da arte de question answering hoje, E o Question Answer baseia em conceitos simples de processamento de linguagem natural, ou Natural Language Processing, como o processo de rotulação e post-tagging, remoção de termos comuns, chamados stop words, redução de palavras flexionadas ou às vezes derivadas, e ao seu tronco, e o processo conhecido como estemização. Bom, em relação à metodologia, para a confecção desse artigo, a gente seguiu uma metodologia de 4 etapas, sendo a última etapa a conclusão. Então, na primeira etapa, a gente fez o estabelecimento de critérios para pesquisa. Uma vez que a gente estabeleceu o conjunto de critérios de pesquisa, a gente definiu palavras-chave e aí a gente fez a busca dessas palavras-chave na Web of Science. E aí houve um retorno dessa busca, e aí identificou-se os artigos relacionados ao assunto que mais fossem interessantes, até mesmo porque às vezes você coloca question, pode vir um artigo de as palavras-chave utilizadas foram question e answer, com asterisco, por quê? Para dar uma
busca nos outros radicais, answering, answers, né? E às vezes pode vir no retorno voltado só para uma palavra-chave ou para outra, tá? Então a gente fechou no assunto question answer, né? Então a gente fez essa identificação na primeira etapa. Feito isso, então a gente teve uma amostra relativamente alta, né, de 1099 artigos, né? E aí o que a gente fez? A gente fez uma definição da amostra de artigos que realmente valia a pena. E com isso a gente fez um refinamento e classificação das publicações selecionadas, identificando as principais palavras e autores, e depois a gente fez a identificação das principais palavras e autores do periódico, dos periódicos, né? Na etapa 3, né, dado que a gente já filtrou nossa base de dados, para você ter uma ideia, ela reduziu para 799 artigos, né, que a gente fez análise tanto dos títulos quanto dos resumos e palavras-chave para poder excluir os artigos que não faziam parte, né, e depois a gente fez a elaboração de gráficos, né, na etapa 3 já, elaboração de gráficos, identificação do posicionamento temporal dos principais artigos e autores, e por fim, com essa identificação e posicionamento temporal, mais elaboração de gráficos, utilizando software como EastSeat, VOS, né, e SciMat, né, a gente fez análise das tendências para pesquisas futuras. Bom, então são 1009 artigos, né, os resultados que a gente conseguiu, né, foram 1009 artigos retornados pela busca. Desses 1009 artigos, tá, 799 foram selecionados após uma etapa de filtragem. Essa etapa de filtragem, ela consistiu na avaliação, principalmente da leitura dos artigos, né? Então, primeiro a gente fazia uma leitura do título e depois do resumo, né? E verificava se realmente o artigo encontrava-se no assunto pesquisado, né? No tema, que é question answering, né? Então, nesses 799 artigos ainda, a gente fez uma análise das citações das mais de 21.547 citações. Foi identificado o período temporal de publicação, iniciou-se em 1993 e veio até 2021, sendo no total 2.119 autores em todos esses trabalhos. Dentre os autores mais citados, a gente pode citar o Pennington, o Sauter e o Manning. Bom, em relação aos journals, né, todos aqueles 799 artigos, eles estavam definidos em 315 journals. Então foram identificados 315 journals. Dentre os três principais, a gente tem o I3E Access, o Information Processing and Management e o Knowledge Basement System, né? São os três journals que mais apareceram. Em relação à análise de países, tá? China e Estados Unidos ficam com proeminência, sendo que a China ocupa as 7 primeiras posições. Em relação à publicação, o Brasil ele ocupa a 21ª posição, né, em publicações nesta área. Então aqui a gente tem um mapa onde a gente tem aqui os maiores, os países que mais publicam, né? Então a gente tem ali a República Popular da China, que mais pesquisa, né? E a gente tem aqui o Brasil aqui num clusterzinho verde bem pequenininho aqui, junto com o Egito, né? Japão, né? A gente vê que na Alemanha também há bastante publicação, né? Aqui esse amarelinho aqui é os Estados Unidos, não apareceu bem, mas é os Estados Unidos aqui, né? Então China e Estados Unidos são os que mais publicam, depois seguido pela Austrália, tem bastante publicação em Singapura e na Alemanha, né? E aí você tem alguns países assim, que aqui a gente colocou a relação entre as citações dos países, né, de publicação, né? Então não só os que mais publicam, mas aqueles que também são mais citados, né? Então mais citado é a China, mais citado é os Estados Unidos, a Austrália. O Brasil é muito pouco citado, mas o Brasil cita muito esses outros, né? Em relação às publicações, a gente fez um conjunto uma rede, né, para demonstrar as publicações, né, em relação às citações. E aí você vê que tem um núcleo muito forte aqui, né, principalmente de autores estadunidenses e chineses, como você pode ver pelos nomes aqui, né, que tem um maior domínio, né, e aí alguns em 2014, outros em 1997, outros em 2006, né, onde você concentra o maior número de publicações. Aqui esse é um mapa que a gente analisou as palavras-chave, né, onde óbvio question answering é a que mais aparece, né, como palavra-chave desses artigos, né, seguida por visual question answering, deep learning, community question answering, machine learning comprehension. Bom, em relação às conclusões, né, a gente tem aqui
que a tendência, há uma forte tendência na utilização de inteligência artificial e processamento de linguagem natural, né? Sugere-se, através do que a gente observou, estudar as relações entre o estudo dos países do cluster que o Brasil faz parte, né, e comparar com a América do Norte, continente europeu e China. Né? Também foi identificado uma forte carência de pesquisas na área de question answering, né, para publicações na área de ciências humanas e ciências sociais. Tá? E outros resultados referem-se à produção intelectual devido à possibilidade de evolução dos algoritmos, algoritmos da literatura de processamento de linguagem natural a serem utilizados, adaptados e evoluídos ao longo do ano. Então esse é um outro ponto que a gente pode, que é uma forte tendência para publicações. Né? É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.